Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta noite, queremos meditar na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 7. Então, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre a unidade do Espírito e o vínculo da paz. A unidade do Espírito e o vínculo da paz. Aqui dividido aqui em 7 pontinhos maravilhosos da palavra do Senhor, né? Nós vamos destacar que tem tudo a ver com a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 4, versos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Palavras do Senhor, palavra de salvação. Vamos fazer uma oração para o Senhor iluminar os nossos corações na meditação da sua palavra. Querido e maravilhoso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante do teu santo e poderoso nome, Senhor, nós queremos te pedir o ensino, a iluminação, a luz da tua palavra, o alimento da tua palavra, o conforto da tua palavra. Ó Senhor, nos abençoe, Senhor, e nos fortalece, pois a tua palavra é o nosso pão, a tua palavra é o nosso alimento. Portanto, Senhor, alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma, alimenta a tua igreja com a tua palavra, alimenta os corações sedentos, alimenta os corações famintos, corações, Senhor, que têm zelo, que têm prazer, que têm alegria em meditar e crer na tua palavra. No nome santo e precioso de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Então, meus queridos e minhas queridas irmãs, texto maravilhoso da palavra do Senhor que nos chama aqui a atenção, né? E nós não podemos esquecer que nós fomos chamados com uma santa vocação, né? A vocação não é uma vocação nossa, mas a vocação de Deus. O que é uma vocação? Uma vocação é um sonho, um plano, um desejo, uma vontade, um objetivo de realizar tal coisa, querer realizar tal coisa, querer concretizar tal coisa, fazer de tudo para que aquilo que está dentro do coração venha a dar certo. Vou fazer tudo para que venha cooperar com aquilo que se quer, com aquilo que se sonha, com aquilo que se pensa. Então, tudo, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a vocação é de Deus. Deus nos chamou com a santa vocação. Ele quer nos chegar, Ele quer nos levar, Ele quer que nós cheguemos a um determinado ponto, a uma determinada situação,
a um determinado estado do espírito, Ele quer que nós cheguemos a uma realidade. E isso, Ele faz tudo para que isso aconteça. Então isso é a vocação de Deus, é o sonho de Deus, é o desejo de Deus. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo fala dessas maravilhas, que é a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Então a unidade do Espírito e o vínculo da paz está dividida aqui nestas 7 maravilhas. Tem mais, mas vamos falar aqui de 7, né? Podemos completar a 8ª com a santa vocação de Deus, né? A 8ª maravilha, a primeira vocação de Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus, o desejo de Deus. Ele quer que você chegue, meu irmão, minha irmã, a um determinado ponto. Ele faz tudo para que você seja o que Ele quer que você seja. Ele faz tudo para que você alcance aquilo que Ele quer. O sonho é dele, a vocação é dele, o desejo é dele, o plano é dele, o objetivo é dele. Tudo é dele. O projeto é dele. Então essa vocação, esse projeto de Deus, então nós estamos dentro desse projeto de Deus, nós estamos dentro desse sonho de Deus, nós estamos dentro dessa vocação de Deus, desse querer, dessa vontade, desse beneplácito de Deus. Então Ele quer que nós cheguemos a um determinado lugar, quer que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós realmente vamos ser. Então, nós temos que procurar guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Baseado nessas 8 coisas, nesses 8 pontos maravilhosos, né? A vocação de Deus é a primeira. A segunda é o corpo, há um só corpo. Terceiro, há um só Espírito. Que nós fomos chamados. Há uma só esperança. Nós fomos chamados também com essa esperança. A esperança de Deus. Deus espera que nós sejamos algo que Ele quer que nós vamos ser. Quarta é a esperança da vocação, né? Da vossa vocação e também da vocação de Deus, mas acima de tudo, a vocação de Deus. Um só Senhor, que é o 7º, o 6º, ou seja, o 5º. E o 6º é uma fé, uma só fé. E o 7º, um batismo, um só batismo. E o 8º aqui, e o último, um só Deus. E esse Deus é o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Irmãos, nessa vocação de Deus, nesse sonho de Deus, nesse projeto de Deus, há um só corpo. E esse corpo é a igreja. É o templo do Espírito Santo, que é a igreja. Aquele templo que Jesus falou, olha, eu derrubarei esse templo aqui, o templo de Salomão, e em 3 dias eu edificarei, construirei novamente. E eles ficaram estranhados, ficaram harmonizados, como que Jesus ia construir aquele templo em 3 dias. Mas Jesus estava falando, segundo disse João, do seu corpo. Mas o seu corpo que é a igreja. Ele ia construir nós, ele ia nos construir um corpo. E esse corpo somos nós. Um só corpo. Você, meu irmão, minha irmã, é membro desse corpo. Membro, não existe membra, é membro. Você, meu irmão, minha irmã, nós somos membros desse corpo. Porque há um só corpo, não há vários corpos. Há um só corpo. Há um só Espírito. O Espírito Santo, há um só Espírito. Como também nós fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há uma só esperança. Há uma só fé.
do Senhor Jesus Cristo. Há um só batismo. Há um só batismo. E há um só Deus, o qual é Pai de todos, é por todo e em todos. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Então, meus queridos e minhas queridas irmãs, a unidade do Espírito e o vínculo da paz está dividido nesses ramos maravilhosos. Primeiro, a vocação de Deus. Tem a nossa, mas a vocação de Deus, que é a primeira, que é o sonho, o projeto de Deus, o desejo de Deus. E essa vocação, Deus nos chamou com esse desejo, com essa vocação. Nós vamos ser o que Ele quer que nós sejamos. Nós vamos ser. Não é porque nós vamos esforçar, que somos bons e vamos conseguir, porque lutamos e chegamos lá. Não. Nós vamos conseguir porque Deus quer que nós cheguemos. Ele quer que nós estejamos lá. E nós vamos estar lá, porque Ele quer. Porque Ele tem esse sonho, Ele tem essa vocação. Ele quer que nós estejamos lá e nós vamos estar. Porque há um só corpo. Há um só Espírito. Há uma só esperança. Há um só Senhor. Há uma só fé. Há um só batismo. E há um só Deus, o qual é Pai de todos, sobre todos e por todos e em todos. E a graça de Cristo foi dispensada a nós segundo o dom de Cristo. Segundo a medida da fé, segundo o dom de Cristo. Então, meus queridos, minhas queridas, que eu e você, que todos nós estejamos dentro desse plano, dentro dessa vocação, dentro desse sonho, dentro desse projeto de Deus, de ser um só corpo, de ser ungido, podemos dizer coberto, revestido, selado, batizado com esse Santo Espírito, porque é só Ele que faz a obra. Que nós também sintamos o chamado nessa esperança, nessa única esperança. E a esperança é que nós temos que tudo vai se concretizar, porque é vocação de Deus, é plano de Deus. Dentro dessa unidade do Espírito, que há uma só fé, há uma só maneira de crer. Uma fé baseada nas Escrituras. Fé de acordo com as Escrituras. Crer como diz as Escrituras. Não é fé de qualquer jeito, não é qualquer fé, mas é uma fé baseada nas Escrituras. Há uma só fé. Há um só Senhor. Senhor Jesus Cristo. Há um só Senhor. Há um só batismo. Batismo em Jesus Cristo. Batizado nele. Batizado nele quer dizer batizado no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizado em Jesus. Há um só batismo. Esse é o batismo. Mas na realidade é um só batismo. Não o nosso batismo, mas o batismo que Jesus fez. Ou seja, o batismo com o qual Jesus foi batizado. Nós fomos batizados. Aquele é o batismo. Aquele é o batismo. É um só batismo. Nós, os homens, realizamos vários batismos, várias formas de batismo, e discutimos aí várias formas de batismo, certo, qual é errado, não sei o quê, mas não leva a lugar nenhum. Há um só batismo, no qual Jesus foi batizado. Ele não precisava ser batizado, mas eu e você fomos batizados porque Ele nos batizou. Ele sepultou os nossos pecados também nas águas do Rio Jordão. Nós fomos batizados em Cristo. Aquele é o batismo. Então, há um só batismo, aquele. Não o que eu faço, não o que o pastor fulano de tal, não o que o missionário, a pastora fulano de tal faz. Não por imersão, por aspersão, muita água, pouca água, rio, bacia, piscina, aspersão, imersão, tudo isso
é especulação, tudo isso são atos, cerimônias religiosas. Mas há um só batismo, batismo com que Cristo foi batizado. Então você foi batizado neste batismo. Há um só batismo. Como também há um só Deus, o qual é Pai de todos e o qual é sobre todos. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz que por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortalece e que essa vocação de Deus, esse sonho, esse plano, esse projeto de Deus, esse beneplácito, essa vontade de Deus se cumpra na tua vida, meu irmão, minha irmã, na nossa vida. E essa vontade, essa perfeição, essa paz, essa alegria, essa unidade do Espírito se cumpre nesse corpo, que é a igreja, que eu e você somos membros desse corpo, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo.